meu ofício. Olha lá, vamos seguir aqui na tentativa de preservar empregos atingidos pela crise do coronavírus. O governo federal vai amordaçar o deputado Eduardo Bolsonaro. Parar de falar bobagem. Não, brincadeira. Olha, o governo federal anunciou que vai permitir que empresas cortem pela metade salários e a jornada dos trabalhadores. Para nos ajudar nessa, Denise Campos de Toledo está por aqui. Bom dia. Como é que vai funcionar isso, Denise? Olha, uma série de medidas emergenciais, medidas de exceção numa situação que é totalmente imprevisível e a gente não sabe até onde vai, né? Surte efeito? Você acha que é uma... Ameniza, né? Um pouco. Agora, é uma situação bastante complicada, porque eles não conseguiram definir ainda exatamente como é que vai ser aplicado isso. É a possibilidade de redução da jornada pela metade, com redução também dos salários, mas não pode haver redução do valor da hora trabalhada e redução também do salário mínimo. Então, não pode pagar menos do que o salário mínimo. O governo ainda pretende socorrer os informais, aqueles que vão ficar sem qualquer amparo, com R$200. É muito pouco. Né? Nos Estados Unidos o valor é muito maior. Os informais, não é, Denise? Isso aí é dinheiro para comida. Quem não mesmo, tem carteira assinada, quem vive da exatamente. informalidade, né? Exatamente. É um socorro, do ponto de vista do governo, é um gasto enorme. Só que para você manter essa situação é muito difícil. Então a gente vê, mesmo quem vai receber a metade... São 3 meses essa medida, Denise? Pode ser mais tempo, porque a calamidade, a situação de calamidade seria até dezembro. Ah, sim. Ela já está definida em dezembro, então eles podem aplicar isso agora. Agora você imagina a situação, é para preservar emprego. Agora quem tiver o salário reduzido pela metade e tem despesas que são maiores do que isso, que é muito provável. Isso está dentro dos 15 milhões avaliados pelo governo, é isso? Aí 15 bilhões, desculpa. Aí entra aluguel que você tem que pagar, tem prestações, tem carnês. Então você pode ter uma reação de inadimplência, né, no sistema financeiro, e nós tivemos no começo da semana o Conselho Monetário viabilizando aí que os bancos possam emprestar sem ter tanta reserva para isso, porque tem algumas regras no sistema bancário para conceder empréstimo, você tem que ter uma reserva para o caso de calote. Então, houve uma redução dessa reserva dos bancos, então eles têm condição de renegociar dívidas, porque muitas vezes a pessoa entra numa situação como essa, que tem redução de salário, ou mesmo uma empresa que vai ficar fechada. Aí ela sabe que não vai conseguir pagar esses empréstimos, ela pode alongar o prazo, ela pode renegociar em outras bases. Então, tende a haver nos vários setores uma flexibilização muito grande. Agora, a consequência vai ser desemprego, vai aumentar inevitavelmente. Você pega São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro já adotou essa medida, você fechar o comércio. Vários segmentos. Os empresários que estavam meio assim com a corda no pescoço. Como é que fica? Um mês, mesmo que reduza impostos, mesmo que eles não tenham de pagar fundo de garantia, a contribuição é mais uma medida tomada pelo governo, né? De deixar de pagar o fundo de garantia, depois paga quando retomar os negócios. Aí seria por 3 meses, assim como não pagamento de imposto para quem está no Simples. Agora, como é que fica pagamento de salários? Como é que fica pagamento de aluguel, de outras despesas fixas que essas empresas já têm, né? Que não vão ser cortadas pela metade. Então esse também, equilíbrio, esse equilíbrio que tanto se fala, né, entre preservar uma boa economia e combater o coronavírus, é praticamente impossível que isso aconteça? É impossível. O ajuste fiscal da forma como se pensava é impossível. Não precisa romper o teto dos gastos, mas você vai ter que aumentar as despesas com Bolsa Família, porque aí a população que já está meio marginalizada. A gente ainda tem um problema seríssimo que veio desde a recessão, que aumentou muito a desigualdade, o desemprego está muito alto, você teve uma queda de renda muito forte. A gente estava começando a recompor tudo que foi perdido naquela fase absurdamente ruim da economia. Você teve um desmonte geral. Agora, não dá para você pensar, eu não vejo o ambiente, porque falam que quer manter esse outro pé na reestruturação da economia. Não vejo ambiente no Congresso para você discutir reforma administrativa, reforma tributária. Talvez saia a MP emergencial, não é, que contempla, inclusive, a possibilidade de o governo reduzir aí os gastos com funcionalismo se tiver problemas com o teto de gastos, assim como ele pretende fazer com as empresas, ao permitir essa negociação aí em relação à jornada e salário. Porque o governo vai ter queda de receita de várias formas. Menos atividade gera menos impostos, tem uma situação muito grave do petróleo, né, que está despencando. Ontem ele atingiu o menor nível do exterior em 18 anos. Né? O setor na Inglaterra está pedindo socorro para o governo para não quebrar, porque acaba o retorno financeiro. Então você não tem royalties, você não tem o imposto que você esperava na área de petróleo, então o governo vai ter de apertar o cinto, que ele vai gastar mais e receber menos. Então é isso, eu acho que ameniza, né? Mas não tem uma solução que consiga manter, por exemplo, o emprego. Não dá para você ter essa ilusão, não dá para você ter a ilusão que vai manter a renda.
né? Vai ser um momento muito difícil. O que a gente espera é que tenha medidas eficazes do lado da saúde para que isso seja o mais curto possível. Sim. Agora, a grande dúvida é se a gente vai ter esse período muito curto, né? Porque a gente eu não queria incitar o caos e desviar um pouco da curva, mas a gente está falando de empregos formais. Agora, e os 40% de pessoas que vivem na informalidade? R$200. Pois é, mas é muito pouco para estabelecer qualquer tipo de vida mínima. A gente vê cidades como Roma, como Milão, totalmente isoladas. Como é que você concebe isso, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, que os empregos informais estão se mantendo, e os R$200 não dá para manter uma família. Agora, nem imagina a favela com a doença, Adriles. Exatamente, uma favela com doença, quando chegar na aglomeração. Já é uma situação constante de aglomeração. Sim. A gente não sabe, não tem a projeção da quantidade de tempo que esse isolamento vai se colocar. Como é que você vai falar para um pipoqueiro, para um vendedor de lambe-lambe no meio da rua, para ele estabelecer qualquer tipo de fim ao seu trabalho legítimo? E como é que a população pobre no Brasil não tem reservas, são extremos, são uma quantidade imensa de gente fazendo bicos, tem dívidas, ou seja, isso revela que o principal problema talvez não seja o coronavírus, mas seja a pobreza que isso pode acarretar. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma equação, uma junção aí entre esse período de isolamento, porque a gente não tem condições de fazer com que todas as pessoas fiquem isoladas dentro de casa. Você vê na Europa, muito tempo, até porque a gente não sabe do futuro. Na Europa e nos Estados Unidos, eles estão querendo pagar para a pessoa ficar em casa. Sim. Então, dá, por exemplo, $1.000 para a pessoa não sair. Não são R$200. Não é isso. E não é uma situação de desemprego. O desemprego provavelmente vai ser preservado. Agora, estão chamando a atenção, por exemplo, situação de empregada doméstica. Tem gente aí comemorando que, olha, eu dispensei a minha empregada e estou pagando. Eu acho que é nada mais justo. Todo mundo tem que abrir mão. É isso mesmo. Não tem que impor que as pessoas fiquem andando de ônibus, de metrô. É uma ação consciente, né? É uma ação consciente. Você tem que ver que você vai impor dificuldades do outro lado. Agora, as perdas vão ser divididas, né? É claro que atinge mais os mais pobres, que já viviam em dificuldade. Né? E eu acho que eles têm que estabelecer parâmetros aí muito claros em termos dessas negociações, porque alguns setores podem continuar funcionando e aproveitar essa brecha para reduzir salário. Ô, Denise... Tem que tomar muito cuidado com isso também, que pode ter oportunismo nesse sentido. Porque alguns setores vão ter demanda. Imagina quem está produzindo máscara e álcool gel. Sim. Paulinha está com a gente aqui por Skype hoje. Tem pergunta para você também. Vem, Paulinha. Não, é que a Denise estava falando da questão dos empregados domésticos, que muitos têm carteira assinada, mas eu acho que o movimento que está acontecendo é das pessoas, por exemplo, pagarem as suas diaristas, né? Sim. Que aí seriam essas pessoas que realmente só recebem quando trabalham. Sim. Enfim, é muito complicado mesmo, porque tem muita gente que depende do fluxo de pessoas, que não tem carteira assinada, que não recebe salário todo mês, e eu acho que vai ficar cada vez mais complicado, porque pelo menos 2 meses de enfrentamento essas pessoas vão ter que passar, né, Denise? Sim. Exatamente, sem reserva. Agora, tem um outro risco, até do ponto de vista sanitário, que você pega aí, o emprego cresceu muito por esses aplicativos, por exemplo, de entrega de encomendas, de comida, isso vai crescer muito mais. Se o cara estiver doente e ele não tiver muitos sintomas, você acha que ele vai parar? Nunca. Ele não tem renda. Ele vai continuar fazendo entrega. Ele não vai parar. Porque a renda dele depende disso. Sim. Maneira e não tem teste. Não tem teste. É isso que eu falar, eu estou resfriada, só e pronto. Sabe? E tem muita gente. A maioria é assintomática. A maioria não tem grandes cuidados. Que foi contaminado. 90%. A maior parte está de boa. Conseguiria continuar trabalhando. Fica mal 1, 2 dias e depois volta a trabalhar. Então, é um grave problema do Brasil, que eu acho que a gente pode enfrentar um avanço muito mais forte da doença, essa coisa de não ter teste. Sabe, você está doente, você fica em casa, fica até certo ponto, né? Até certo ponto. Não tem condições das pessoas. Tá bom, Denise, obrigado pelo papo aqui, pelos esclarecimentos. Mas tempos difíceis, né, gente? Tempos bicudíssimos. Evitar dívida, tentar renegociar. Eu acho que quem tem condição já procura, até porque a gente teve cortes dos juros importantes, então se você tem prestação na casa própria e você estava acomodado, procura o banco para tentar renegociar, repactuar as taxas, qualquer tipo de empréstimo, alongar, se preparando para uma dificuldade que pode vir. Então, eu acho que isso é muito importante. Já que tem essa brecha no sistema bancário e tem juros efetivamente mais baixos, onde a gente tem mais um corte, então aproveita para renegociar. Certo. Valeu, Denise. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Bom dia.